para hoje nós vamos trabalhar a questão do materialismo. Então, nós vamos precisar falar a respeito de um camarada conhecido, talvez já de vocês, camarada chamado Karl Marx. Na nossa última aula, nós falamos a respeito de Hegel, da dialética de Hegel. A dialética que é tese, antítese e síntese. Então, uma afirmação, uma negação da afirmação e uma conclusão. E nós falamos que para Hegel o importante é o processo de formação da consciência e a organização dos três espíritos: o espírito subjetivo, que é próprio do sujeito, o espírito objetivo, que é a percepção das coisas, dos objetos, e o espírito absoluto, que é a formação da consciência. E nós falamos ainda que a consciência ela se faz dentro de um processo histórico, e a gente falava que o processo histórico para Hegel não é linear, ele é cheio de altos e baixos consecutivas mudanças, então ele é dinâmico, tá? A formação da consciência de Hegel é dinâmica. E por falar em espírito, quando a gente fala em espírito, eu falava assim, lembre-se sempre da consciência do sujeito, é o espírito absoluto, quando ele forma a sua consciência absoluta em relação ao processo de formação do conhecimento. E para ele formar a consciência se forma no tempo e no espaço, dentro do processo histórico. Nós falamos assim que, por exemplo, se você é um adolescente do século XXI, você vai pensar, você vai viver, você vai se comportar como o século XXI, você vai desenvolver a consciência de um jovem adolescente do século XXI. E se você está no século XXI, você vive no século XXI, você nasceu no século XXI, você não vai desenvolver a consciência de um jovem do século XVIII. Então, isso significa que, dentro da história, dentro desses altos e baixos, dentro dessas idas e vindas, nós temos um processo de formação da consciência do indivíduo. Então, o indivíduo se reconhece como tal dentro desse processo de oscilação. Tá? Essa é a ideia segundo Hegel, segundo o pensamento de Hegel, sempre na ideia de negação da fase anterior. Você é adolescente, você nega o ser criança, você não é mais criança. Se você é adulto, você nega o ser adolescente. Sempre um processo de negação e afirmação. Então, se você é adolescente, você vive como adolescente, você pensa como adolescente, você tem todo um critério de adolescente. Então, é a consciência que você vai desenvolver dentro do processo histórico, dentro do contexto histórico na qual você pertence. Tá? Não adianta você falar, mas eu sou adolescente, eu conheço uma pessoa que é adolescente, mas tem mentalidade de criança. Isso pode ser uma exceção, tá? O indivíduo pode sofrer de algum distúrbio, de algum problema mental, pode ser uma exceção, tá? Então, para hoje, nós vamos falar a respeito da influência do materialismo dentro desse processo do idealismo. Então, nós precisamos falar das contribuições de Karl Marx dentro do sistema da formação da consciência do sujeito. Para Hegel, o processo histórico ele é dinâmico. Para Hegel, o processo histórico é onde se formam os processos de organização da sociedade. Então, a sociedade se organiza dentro de um contexto histórico, mas desse contexto histórico, ele é moldado pelo processo produtivo. Então, toda a forma de organização da sociedade está centrada no processo produtivo. Então, dentro dessas ideias, nós podemos perceber as influências básicas de Karl Marx dentro do pensamento, dentro da história da filosofia. Então, primeira coisa que nós temos que situar é Karl Marx dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto teórico, tá? Ele é oriundo do século XIX, tá? Ele está no século XIX, ele vive um contexto de segunda revolução industrial, ele vive um contexto de expansão do capitalismo, por isso ele faz uma crítica radical ao capitalismo, tá? Ele nasce no contexto de expansão do capitalismo industrial, ele está dentro do contexto do social das chamadas revoluções liberais, dentro dos contextos da Revolução Liberal de 1830, de 1848. Tanto é que, em 1848, ele publica o Manifesto do Partido Comunista, um dos maiores escritos a respeito do seu pensamento. E também escreve a obra O Capital, onde mostra os preceitos do capitalismo, quais eram as ideias dele sobre o capitalismo. Então, nós temos Marx no século XIX. Ainda nós temos, assim, as teorias foram além das universidades e além do contexto individual da produção material. Marx nunca foi filósofo,
tá? Aliás, Marx nunca foi sociólogo, Marx nunca foi economista. Ele era formado em direito e fez estudos em filosofia. Isso quer dizer, então, que as influências de Marx são mais voltadas para o campo do direito, da economia, da sociedade. Não importa se ele não foi sociólogo, não importa se ele foi um filósofo propriamente dito. O que importa é que as teses de Karl Marx influenciaram o processo de formação dentro da história do capitalismo. Ou seja, as obras de Marx, elas são analisadas no capitalismo, no socialismo, na economia, na história, tá? Na sociologia e na filosofia. Então, devido à amplitude das ideias de Marx, ele é um dos camaradas mais importantes do século XIX, dos pensadores mais importantes do século XIX, tá? Ativista do movimento operário. Só que ele nunca foi operário. Karl Marx nasceu numa família de classe média. Karl Marx, na verdade, nunca precisou trabalhar. E quando ele ficou sem dinheiro, o amigo dele, chamado Friedrich Engels, foi tutor econômico de Marx, auxiliava Marx com a estrutura econômica, enquanto Marx desenvolvia as suas habilidades teóricas, as suas habilidades literárias, a sua crítica ao sistema capitalista. Então, nós temos a estrutura de Marx como um principal nome dentro do contexto do século XIX. E por falar em século XIX, nós temos que lembrar também que a Europa estava num processo de expansão do capitalismo. Duas condições fundamentais. A primeira condição, tá? A expansão das indústrias, tá? A expansão da indústria capitalista que necessitava de mão de obra, que necessitava de matéria-prima, que necessitava de áreas para absorver a sua produção. Segundo fator, a corrida imperialista. Como nós trabalhamos em história, a estrutura do imperialismo, a dominação territorial da África, a dominação territorial da Ásia, em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor. Então, o alvo foi a África e a região da Ásia, como, por exemplo, China, como, por exemplo, toda a estrutura da África, dos países sul-africanos, centro-africanos, o nordeste da África, certo? Então, dentro dessa postura, nós temos o contexto histórico de Karl Marx. Então, além dessas situações, nós temos outras condições que propiciaram a expansão do pensamento marxista. Primeira coisa, transição do século XVIII para o século XIX. A Europa estava passando por consecutivas revoluções, consecutivas mudanças dentro do seu território, como, por exemplo, a Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial acontecida na Inglaterra provocou profundas mudanças no contexto, no cenário internacional relacionado ao trabalho, relacionado à política. No século XIX, a Segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, nós temos França, nós temos Alemanha, nós temos Itália, nós temos Áustria, nós temos Bélgica, nós temos Estados Unidos. Esses países começam a estabelecer mudanças dentro do sistema produtivo. E Karl Marx está vivendo esse processo. Karl Marx está passando por toda essa organização. Karl Marx está vivendo tudo que está acontecendo de mudança dentro da sociedade capitalista. Então, nós tivemos a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, onde lança os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós temos agora a ascensão da burguesia, por favor, mas aqui nós temos a burguesia industrial, uma nova burguesia, uma nova forma de organização. E ainda nós temos a consolidação do sistema capitalista. No caso, na época, nós estamos falando do capitalismo industrial. Ok? Instala-se uma nova ordem social dentro da estrutura econômica, dentro do sistema produtivo, que será a sociedade de classes. Para Marx, ele vai classificar a sociedade em duas grandes classes, tá? Gravem isso. As duas principais classes dentro do sistema capitalista, dentro da crítica de Marx, são burguesia e proletariado. Sempre, em qualquer prova, em qualquer vestibular, quando falar as classes sociais para Karl Marx, você já sabe que essas classes sociais são burguesia e o proletariado, tá ok?
grave essa situação. Então, as diferenças começam a surgir dentro dessas sociedades de classes. Aqueles que têm, aqueles que acumulam, aqueles que controlam a produção, aqueles que não têm, aqueles que só trabalham, aqueles que não detêm os meios de produção. Tá? Então, começa a estabelecer uma estrutura de mudança dentro da sociedade, de mudança estrutural dentro do contexto socioeconômico. Tá? E aí nós temos o crescimento desordenado das cidades, gerando problemas como as submoradias. Nós temos problemas sérios de mendicância, nós temos um grande número de mendigos, tá? Espalhados por toda a Europa, por toda a região. E a solução, uma das soluções encontrada pelos estados europeus para controlar essa onda de mendicância foi pegar parte dessa população que estava na rua, que estava desabrigada, que não tinha condições de sobreviver na Europa, botar no navio e levar para a África, levar para a Ásia. Isso tudo foi palco de análise, palco de observação de Karl Marx. Aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho na fábrica. Então, esse contexto de falta de organização, de falta de condições de trabalho, levou à formação dos primeiros sindicatos. E esses sindicatos foram baseados a partir das ideias socialistas utópicas de Robert Owen. São chamados as trade unions. Essas trade unions eram os primeiros sindicatos que estabeleceram a luta por direitos dos indivíduos. E isso mobilizou o ideal de Karl Marx dentro da ideia do socialismo, tá? Para acabar com o capitalismo, para superar o capitalismo, ele propôs o socialismo. E o socialismo seria uma etapa para se chegar ao comunismo. Então, um caminho que iria se percorrer entre o capitalismo e o socialismo, entre o comunismo, nós vamos chamar de socialismo. Dentro desse pressuposto, tá, nós temos a ideia de que a sociedade está sofrendo com essas mudanças, com essas prerrogativas. Então, nós temos o uso de grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Marx vai falar a respeito da mão de obra. A mão de obra, ou a força de trabalho, vai ser considerada agora uma mercadoria. Tá? Como o operário não tem nada para vender, não tem produto, não tem dinheiro, ele vende sua mão de obra, ele troca sua força de trabalho. Ele troca sua força de trabalho por uma remuneração periódica. E essa remuneração periódica passa a ser chamada de salário. Tá? E o salário passa a ser o elemento que vai utilizar como sistema de troca por outra mercadoria. Então, essas ideias são fundamentadas dentro do contexto histórico a qual Karl Marx vivia. E uma grande crítica de Karl Marx está aqui. O filósofo não tem feito nada a não ser interpretar o mundo de diferentes maneiras. Segundo ele, não devemos interpretar o mundo, tá? Aqui, o que importa é transformá-lo, transformar o mundo. Para Marx, a transformação viria a partir da revolução permanente do proletariado, onde os proletários, onde os trabalhadores iriam confiscar os meios de produção da burguesia e passar a desenvolver o seu próprio sistema produtivo. Através disso tudo, tá? Transformar a sociedade também superando o capitalismo e eliminando a figura do Estado. Para Karl Marx, o Estado é o mecanismo, é a instituição de manutenção do poder da classe dominante. E a classe dominante para ele nada mais, nada menos do que a classe burguesa. Os burgueses tomam o capital, tomam os meios de produção e passam a controlar toda a produtividade. A partir daí, o trabalhador ele fica excluído do processo produtivo, excluído da ideia de produção. Tá? Algumas características do pensamento de Karl Marx. Depois, vocês podem conferir no livro de filosofia de vocês, montar essas afirmações lá. Tá? Não há igualdade nas trocas enquanto existirem as classes, ou seja, enquanto existirem a estrutura de estratificação, enquanto existirem estratos diferentes um do outro, nunca haverá igualdade. Sempre haverá um critério de exclusão e um critério de exploração, onde as classes superiores exploram as classes inferiores.
Por isso, ele quer o processo, ele anseia, né? Ele propõe a eliminação total das classes sociais, a eliminação total do Estado. Com a inexistência do Estado, das classes deixariam de existir e os indivíduos passariam a se organizar por si só. Liberdade é igualdade econômica, é satisfazer as necessidades de toda a sociedade. Então, só para ficar bem claro que para Karl Marx nós temos a análise econômica do processo social, análise econômica da organização social. Grave isso. Para Karl Marx, não há nada que determina a organização social a não ser a produção de bens. Então, para ter uma organização social, eu tenho que estar associado à minha produção de bens. Então, a propriedade privada, para Marx, está na raiz da desigualdade, ou seja, ele critica a concentração de riqueza e a exploração do trabalho. Já já nós vamos falar de mais-valia, a gente fala mais um pouquinho a respeito dessa exploração do trabalho para ficar mais fácil da gente poder entender Karl Marx, tá? Enquanto a sociedade estiver dividida em classes, as relações econômicas não poderão ser consideradas igualitárias e livres. As classes dominantes sempre vão oprimir os mais pobres. Por isso, a necessidade de eliminar as classes sociais. Então, a relação de exploração, a relação de controle da própria sociedade. Nessas relações, Marx coloca assim 3 formas de relação de trabalho. Tá? A escravidão, a servidão e o trabalho assalariado. Então, para Marx, nessas 3 formas de relação de trabalho se organiza a sociedade, ou seja, a escravidão, onde o trabalho, onde a mão de obra, onde o próprio trabalhador é propriedade do burguês, é propriedade do dono dos meios de produção. No sistema servil, no sistema de produção servil, também o trabalhador não é livre, porque ele está relacionado, ele está ligado a um laço de fidelidade com o seu senhor. Portanto, ele não pode deixar, tá? Ele não pode deixar a sociedade. Opa, estou mexendo aí. Não pode deixar com que a sociedade viva livremente e produza livremente. E o trabalho assalariado, onde o indivíduo é livre, mas ele está alienado ao seu patrão, porque ele vende, tá, o seu trabalho, ele vende a sua força de trabalho. Então, o trabalho acaba transformando-se em uma mercadoria. Como, por exemplo, professor Ronei Deluc, eu trabalho no Colégio Alexander Fleming. Eu vendi a minha força de trabalho. Eu vendi a minha força de trabalho para o Colégio Alexander Fleming. Então, o meu trabalho está alienado ao Colégio Alexander Fleming. Pertence ao Colégio Alexander Fleming pelo menos 4 vezes por semana. Eu estou no Colégio Alexander Fleming, portanto, eu estou alienado ao meu patrão, tá? Eu estou alienado à execução do meu trabalho. Então, a fatura medieval era vista como uma estrutura de um preço justo, ou visava buscar um preço justo para a manutenção. Enquanto no sistema capitalista, o trabalho assalariado transformou o trabalho em mercadoria, mas o objetivo do capitalismo, o objetivo de todo capitalista é obter o lucro a partir do trabalho, mas do trabalho do operário, porque o burguês ele não realiza o trabalho, ele controla o trabalho, certo? Outro conceito fundamental a respeito de Karl Marx é o conceito de alienação, tá? O conceito de alienação, ou seja, perda de algo ou privação, tá? O operário é o apêndice da máquina, ou seja, o operário é uma parte que pode ser substituída. A máquina não pode ser substituída. A máquina aqui é mais importante que o operário, tá ok? Então, a forma máxima de alienação. Então, qual é a forma máxima? É fazer com que o trabalhador não se reconheça no produto do seu trabalho. Traduzindo, eu vou trabalhar numa fábrica, eu vou produzir X mercadoria, mas no final da produção, essa mercadoria não me pertence. Essa mercadoria não me pertence porque eu sou apenas o produtor. Quem é o dono da mercadoria será o patrão, será o burguês, porque a ele pertence o mercado de trabalho. Então, logo, não percebendo da sua condição de explorado. Tá? Eu sou explorado enquanto operário porque eu produzi 10 mercadorias e nenhuma dessas mercadorias me pertence.
tá? Então, a ideia fundamentada é justamente essa. Eu vou produzir, 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 e o fruto dessa produção nunca vai me pertencer. Dá uma olhada nessas informações, tá? A alienação do trabalho. A apropriação do objeto aparece como alienação, a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, ou seja, o capital. Então, tudo aquilo que ele produz, tudo aquilo que o operário produz, nunca será dele, tá? Ou ele não terá parte da condição do trabalho e ele nunca vai receber pelo todo o processo trabalhado, ele vai receber apenas uma parte do sistema. Então, veja a charge de Frank e Ernest. Diz assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o indivíduo que está alienado, ele não estabelece parte da produção em relação a ele, não lhe pertence, ele apenas produz. Tá? A ideia está fundamentada nessa situação. Aí, um outro conceito fundamental, além da relação de trabalho, além da alienação, é o conceito de ideologia. Segundo Marx, a ideologia é uma ideia ilusória, um discurso ou ação que mascara o objeto, mostrando apenas sua aparência e escondendo suas demais qualidades. Como, por exemplo, se eu uso a frase: o trabalho dignifica o homem. Então, quer dizer que todo homem digno tem trabalho. Se eu não tenho trabalho, não sou homem digno. Então, eu tenho que fazer de tudo para obter o trabalho, para me tornar um homem digno, tá? Então, essas relações, tá? O principal objetivo da ideologia é ocultar a existência do conflito entre classes. Ocultar, fazer com que eu perceba somente a ideia de que existe uma sociedade igualitária. Tá? Serve também para garantir o poder da classe dominante, mantendo a classe trabalhadora alienada. Então, o indivíduo passa a estar alienado cada vez mais dentro do processo dessa ideologia. Então, para explicar as diferenças sociais da ideologia, utiliza-se de vários recursos. O mais comum é o recurso da naturalização. Exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. As pessoas pobres não se esforçam para mudar a realidade, por isso são pobres. A mesma ideia que nós acabamos de falar. O trabalho dignifica o homem. Se eu não faço, se eu não executo o trabalho, quer dizer que eu não sou digno. Então, eu não serei uma pessoa capaz de desenvolver ou de mudar a minha própria condição. Tá? Então, mas a herança econômica e social não fazem diferença. Tá? Aí é uma outra situação, aí uma exceção. Eu posso ser pobre, ganhar uma herança, tornar-me rico, mas são exceções da condição da mudança social. Então, Marx é o grande crítico dessa mudança a partir do propósito do trabalho, tá ok? Ainda, gravem, por favor, este conceito: fetiche da mercadoria ou fetichismo da mercadoria. Significa o seguinte, que dentro desse esquema aqui abaixo, olhemos para o esquema aqui abaixo, dentro desse esquema eu tenho o homem e a mercadoria. Eu vou humanizar a mercadoria, ou seja, eu vou valorizar muito mais a mercadoria que o homem. E nesse processo, homem e mercadoria, o homem torna-se coisificado, o homem torna-se um objeto, ou seja, o homem torna-se uma coisa, ou reificação do homem. O homem deixa o seu espaço humano e torna-se uma mercadoria. É como se eu colocasse assim: eu tenho 100 operários na minha fábrica. Eu posso tranquilamente substituir o meu operário. Se o trabalho dele não for eficiente, se o trabalho dele não for eficaz, eu posso substituir esse operário por um outro operário. A mesma coisa eu, enquanto professor. Se o meu trabalho não for suficientemente necessário ou se não for suficientemente bom, simplesmente a direção pega e me substitui por outro. Então, isso nós chamamos de fetichismo da mercadoria. A mercadoria ganha um valor fundamental na relação de produção. E o trabalhador, ele torna-se uma coisa, ele torna-se objeto que pode ser substituído, tá? Então, as mercadorias adquirem uma forma fantástica,
quase sagrada, capazes de oferecer mais que utilidade, trazem felicidade, poder, status, etc. Resultado, alienação e exploração humana pelo trabalho. Tá? Então, a mercadoria passa a ocupar lugar central dentro das relações do sistema capitalista. Se antes quem ocupava o sistema central era o homem, era o trabalhador, agora o trabalhador é apenas uma ferramenta para a produção da mercadoria. Tá? Diante disso, nós temos a grande crítica de Marx chamada de mais-valia. Tá? A mais-valia, na verdade, é uma relação de exploração que o patrão exerce sobre o funcionário. Traduzindo, o trabalho realizado pelo operário não remunerado durante o devidamente pelo patrão. Ou seja, eu fui contratado para trabalhar em 6 horas, em 8 horas. E no final de 6 horas, toda a minha produção já é suficiente para pagar. Tá? Os custos com a produção, a matéria-prima já é capaz de pagar ao próprio salário do operário e sobra o lucro do patrão. Só que eu não posso parar de trabalhar ao término dessas 6 horas, porque o meu contrato está em 8 horas. Se eu trabalho até 6 horas e nessas 6 horas já é suficiente para pagar todo o processo produtivo, essas 2 horas a mais que eu vou trabalhar, eu não vou receber nada por elas. O valor dessas 2 horas vai direto para o bolso do patrão, certo? Ou seja, a mais-valia é uma relação de exploração do trabalhador, do lucro que vai para a mão do patrão, tá? Como ampliar a mais-valia? Eu quero ampliar o meu lucro, eu quero ampliar, tá, a minha lucratividade dentro do processo produtivo, então eu uso 2 maneiras, tá? A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Na mais-valia relativa, eu utilizo, tá, a tecnologia, ou seja, eu vou colocar mais máquinas, eu vou colocar mais tecnologia na minha fábrica para produzir mais. E a mais-valia absoluta, ao invés de usar máquinas, eu aumento a jornada de trabalho do meu operário. Sendo assim, ele vai receber apenas a quantidade básica fundamental. Então, vejamos esse esquema, tá? Eu fui contratado para trabalhar essas horas, tá? Eu trabalho todas essas horas. Aqui, no caso, vão dar 8 horas. Vamos supor aqui, eu tenho 8 horas de trabalho. Tá? Na legenda eu falo que o valor do meu salário vai ser retirado dessas 6 horas que eu trabalhei. Mas eu não posso parar de trabalhar ao término das 6 horas. Eu continuo trabalhando até o término do expediente, até o término das 8 horas. Então, esta parte aqui, tudo que eu produzi nesta parte aqui vai diretamente para o bolso do patrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte é retirado do meu salário e sobra também o lucro do patrão. Então, mais-valia é tudo aquilo que o patrão, que o operário gera, mais-valia é tudo aquilo que o operário gera, além da sua força de trabalho, que é apropriada pelo patrão. Ou seja, toda essa porcentagem que o operário produziu além do tempo estimado para receber o seu salário, além do tempo estimado, tudo isso aqui vai para o bolso do patrão. E eu não vou receber por essa parte trabalhada, porque em 6 horas já foi suficiente para que eu pudesse receber o meu salário. Acima dessas 6 horas, tudo que eu produzir vai diretamente para o bolso do meu patrão, será chamado de mais-valia, certo? Então, a mais-valia é a relação de exploração que o operário é submetido na relação capitalista. Aí nós temos assim, para Max, gravem, por favor, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer exercício, em qualquer vestibular, em qualquer prova de concurso que você for fazer e encontrar Max, ele sempre vai apontar essas 2 classes sociais. Então, a dialética de Marx vem da relação de oposição do proletariado e a burguesia. Tá? O proletariado ou o trabalhador da fábrica, tá? Não detentor dos meios de produção, ele só possui a força de trabalho. Tá? A burguesia são os donos dos meios de produção. E esses aqui, eles controlam o trabalho, esses aqui, eles mantêm o lucro, eles controlam o lucro, eles controlam a atividade produtiva. Então, para Marx, deveríamos superar essa ideia de classes sociais. Então, ele propôs a chamada luta de classes. Para Marx,
existe a necessidade de uma luta dentro da sociedade, onde o dominado, que é a classe proletária, sempre estará lutando contra a dominação da classe dominante, que é a burguesia. Então, o que é a luta de classe? Diz respeito à expressão dos conflitos entre as diferentes classes sociais. Grupo dominante, rei ou burguesia, e os grupos dominados, servos ou trabalhadores, portadores de interesses completamente opostos, inconciliáveis entre si, ou seja, a burguesia tem o seu interesse, o proletariado tem o seu interesse, então eles passam a estabelecer a sua oposição, seus antagonismos. Tais lutas são travadas no campo econômico, político e ideológico. Tá? As ideias são fundamentadas dentro desses campos. É exatamente por conta da luta de classes que toda a história foi constituída. Então, por favor, tá? A história da humanidade é a história da luta de classes. Em toda época, em todo sistema produtivo, em todo modo de produção, sempre houve a luta dominante-dominado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que dentro dessa ideia nós temos o chamado materialismo histórico e dialético, ou seja, o que move a sociedade. Segundo Marx, o que move a sociedade é a luta de classes, tá? É as contradições das lutas de classes. Mas, para Marx, a sociedade só se organiza em torno da produção de bens materiais ao longo da história. Isso é o materialismo histórico. A organização da sociedade se dá por meio da produção de bens materiais ao longo do processo histórico. Dialético são essas contradições entre burguesia e proletariado. Então, materialismo histórico, a organização da sociedade ao longo do processo histórico, dentro da estrutura da produção. Dialético é porque toda produção gera força antagônica, geram forças opostas, dominantes, dominados, geram contradições dentro da sociedade. Tá? E isso, Karl Marx fala, se você pegar a história da humanidade, se você pegar desde o comunismo primitivo, o modo de produção asiático, até a expansão do capitalismo, você vai ver sempre o grupo dominado mantendo a exploração sobre o grupo dominante. Então, a ideia de Marx é que, dentro do processo histórico, nós temos a evolução do sistema de produção. O comunismo primitivo, modo de produção asiático, modo escravista de produção, lá na Antiguidade, Grécia e Roma, o sistema feudal, ou modo de produção feudal na Idade Média, o capitalismo na Idade Moderna e Contemporânea, e a ideia de Marx seria a superação do capitalismo através do socialismo para chegar ao comunismo. Certo? Então, as ideias fundamentais de Marx estão alicerçadas dentro da crítica econômica da sociedade. Diferentemente do que Hegel falava a respeito do processo dialético, tá? Marx vai falar que essas forças antagônicas geram um processo de oposição entre si. Mas, em relação a isso tudo, deixar uma tarefinha para vocês, a página 16, 17, o livro 1B de filosofia. Tá? Página 16, 17, o livro 1B de filosofia. O segundo livro de filosofia, página 16, 17. Nossa próxima aula a gente faz alguns exercícios, algumas atividades, e lembre-se que eu vou deixar no Classroom atividades para vocês fazerem. No mais, se alguém tiver alguma pergunta, o microfone está aberto. Nenhuma pergunta? Então, boa tarde para vocês, tá? Um bom feriado, um bom fim de semana, descansem bastante, mas não deixe de estudar alguma outra coisa que vocês tenham mais dificuldade, tá? Para vocês, um beijo e até a próxima.